A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente sexta-feira na presença do Altíssimo. Estamos aqui para glorificar, bendizer e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Um milagre nos aconteceu nesta manhã, o fôlego de vida foi nos permitido, a saúde, a oportunidade de mais um dia para vivermos, né? É um dia ímpar, porque outro dia igual a esse não vai existir, irmãos. Pode ser semelhante, igual não. Então hoje nós temos, né, o poder de escolha, o poder de decisão. Como vai ser o nosso dia? Ah, pastor, mas eu estou numa luta. Eu e você decidimos como vai ser o nosso dia. Se nós entregarmos a luta, nós vamos ficar entristecidos. Se as dificuldades do dia a dia nos abater, nós vamos perder o foco, o alvo que é Jesus. Se as palavras contrárias vier fazer morada em nosso coração, nós vamos desistir do projeto de Deus, da vontade do querer, da soberania do Senhor. Então eu quero dizer para você, nesta manhã de sexta-feira, dia 6 de junho, né? Nós já estamos iniciando aí o final de semana. Eu quero dizer para você que depende de mim e de você como vai ser o nosso dia. Não depende das outras pessoas. Às vezes nós ficamos terceirizando até como vai ser o nosso dia na vida de outras pessoas. Ah, se fulano falar comigo vai ser legal. Se eu tiver uma oportunidade vai ser legal. Maior oportunidade que essa nós não temos. De vida, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou entristecido. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espreme aí essa tristeza e tira algo bom. Ah, pastor, tem como? Sim, sempre vê o lado bom da coisa. Sempre veja o lado bom da situação. Eu aprendi, depois que eu aprendi isso, irmãos, eu não fico mais em fossa, não fico mais parado, não fico mais esperando as coisas acontecerem. A única coisa que cai do céu é chuva. Agora eu tenho que agir e Deus reagir. Não é Deus que vai agir por mim, é eu que vou agir. Pela palavra de Deus e os céus reagem. O Senhor falou para mim esperar e eu vou lá cruzar o braço, vou ficar deitado. Irmão, não vai vir na sua porta assim não. Então nós temos que continuar crendo, orando, sacudir a poeira e ir para cima. Senão nós vamos ficar estagnados. Estagnação é aquele negócio, não vai nem para frente nem para trás. Passa o ano, passa os dias, passa as horas, passa os meses, passa tudo. E nós ficamos na mesma situação. Escolha vencer hoje, né? Escolha viver hoje. Estar de pé nem sempre é sinal de vida. Tem muita gente que está de pé e está morto. Morto espiritualmente, está depressivo, opressivo, está doente espiritual, está contaminado, seus olhos, seus ouvidos. Tá? Escolha viver hoje. Eu todas as manhãs, a hora que eu vou escovar os dentes, né, porque eu não tenho um só, eu falo, você nasceu para vencer. Hoje vai dar certo. Pastor, o senhor se acha? Não, eu não me acho. A primeira pessoa que tem que entender que eu nasci para vencer sou eu. Eu tenho que profetizar sobre a minha vida, porque eu profetizo muito sobre a vida dos outros, sobre a vida da igreja, mas eu também sou profeta na minha vida. Eu falo, Deus te escolheu. E está na sua mão a escolha do que vai ser esse dia de hoje. Está na sua mão, eu falo, está na sua mão. E o espelho está me refletindo. Fala, está na sua mão como vai ser hoje. Você nasceu para vencer. Tá? E todas as coisas cooperam. Posso estar passando vento, posso estar passando luta, mas eu falo, todas as coisas cooperam. Às vezes não vai chegar nada material, mas vai mudar o meu caráter espiritual. Vai me fazer entender que eu preciso confiar mais e mais em Cristo. Então pare, irmão, pare de terceirizar o seu dia na mão de outras pessoas. Se fulano vier, se der certo, irmão, se der já não dá certo. Ó, se der certo, você já está bloqueando, não vai dar certo. Não, vai dar certo em nome de Jesus. E se Deus falar não, eu creio porque Ele tem preparado algo maior, tá? Se Deus falar não, é porque Ele tem preparado algo maior e melhor. Mas se der certo, não existe, irmão. Tá? Se for da vontade de Deus, vai acontecer agora. Se não for da vontade de Deus agora, eu vou esperar porque eu confio no Senhor. Você está entendendo que a palavra tem poder? O que você tem liberado sobre a tua casa? O que você tem liberado sobre os teus filhos? O que você tem liberado sobre a empresa que você trabalha? O que você tem liberado sobre a cidade que você mora? O que você tem liberado no lugar que você está?
Ah, pastor, não depende de mim. Claro que depende. A Bíblia diz que a oração de um justo ela pode ir muito seus efeitos. A oração de um justo. Quanto mais a igreja unida em oração, irmão. Ah, mas o problema está em Brasília. Não, não começou em Brasília. Começa aqui, porque nós se corrompemos dia após dia. Ah, sempre Deus está me dando ensino e eu me ensinando pessoas. Nós se corrompemos. Só está a corrupção daquele jeito lá em Brasília porque todo mundo quer uma fatia do bolo. Se nós resistirmos, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós resistirmos e não vendermos, não se vendermos, não queremos estar contaminados, a corrupção em Brasília acaba. Se um começar com um propósito, vai começando a inseminar. E qual que é o nosso exemplo? Quando ninguém está vendo, qual que é a nossa atitude? Quando a terra não nos olha, o que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado? E eu estou falando, quando eu falo corrupção, eu não falo só de dinheiro, eu falo de coisas pecaminosas. Porque Deus sempre nos trata. Tem pessoas que, eu não peco, mas está enroscado na pornografia, está vivendo um adultério. Pastor, nunca deitei com uma outra mulher ou outro homem que não fosse meu esposo, ou minha esposa, minha mulher, meu marido. Você sabia que adultério é tudo que sai do original? Quando nós adulteramos a palavra de Deus, quando nós mudamos a palavra de Deus ao nosso favor, isso é adultério? Nós temos que viver ali, certinho, do jeito que está. Nem acrescentar, nem tirar. Tudo que sai do original é adultério. Por isso, você acha que a gasolina adulterada é porque ela juntou gasolina de um tanque de um posto com um tanque de outro posto? Não, não teve adulteração quando sai do original. Então, se nós estamos saindo do original, da palavra, da vontade, do querer, é adultério. Então, nós estamos se corrompendo. Mas eu vivi uma vida assim, na minha casa aprendemos assim. Irmão, se não glorifica a Deus, é pecado. Se não glorifica a Deus, é erro. Se não glorifica a Deus, aparta-te e afasta-te do mal. Eu não posso vir com a palavra coach para você, porque o coach, ele está dizendo para você, você vai ter uma vida financeira. O coach não prega sobre o céu, porque o céu não dá like. O céu não dá o que eles estão buscando, eles estão buscando condição financeira. Agora a palavra de Deus te leva para o céu, e eu não estou atrás de like. A palavra de Deus te dá segurança, e eu não estou atrás de dinheiro. Deus me sustenta, Ele não tem deixado faltar nada. Eu quero que você, assim como eu, possa adentrar os portais celestiais. Quando Jesus disser, vinde benditos de meu Pai, que alegria será para nós, mas nós estamos perdendo tempo com as coisas pequenas. Nós estamos perdendo tempo com as raposinhas. Nós falamos, não, eu sou forte. Eu quero dizer algo para você, para nós orarmos. Eu entrei no vício do cigarro porque quando eu comecei a fumar, eu achava que dominava o cigarro. Mas teve uma época que o cigarro começou a me dominar e eu não conseguia ficar mais sem ele. Até que Jesus me libertou. E aí foi 8 anos, fumando 4 maços de cigarro por dia. Fora as drogas e as bebidas. Fui alcoólatra. Então nós erramos porque achamos que o domínio e o poder está na nossa mão. Irmãos, não brinque com o pecado. Não brinque com o erro. Porque uma hora ele vai nos dar uma rasteira e vai nos deixar jogados no chão. O escândalo vai vir, nós vamos perder o centro e a vontade de Deus. Pastor, estou errando, o que eu faço? Se arrependa agora. Pastor, estou acreditando que isso não é certo, o que eu faço? Abandone agora. Pastor, eu preciso entrar em comunhão com aquela pessoa porque nós estamos brigados. Liga para ele, liga para ela. Faça a tua parte. É que às vezes nós esperamos Deus fazer a nossa parte. E a maior parte é nossa. Porque o favor que Deus tinha para fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Então não fique preso em correntes, amarras, em situações. Em nome de Jesus. Vamos entoar os hinos da harpa cristã. Mas antes nós vamos orar aqui. Já ia para lá sem oração, Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero orar pelas vidas, meu Pai, dos teus filhos. Eu quero te agradecer por esse sol maravilhoso que já nasceu. Eu quero te agradecer pela sexta-feira, Senhor meu Pai, que ontem nós dizíamos, se o amanhã Deus preparar, então o amanhã chegou e já não é amanhã, é hoje. Então hoje nós temos a decisão. Hoje nós temos o poder de escolha, Pai.
Que nós não possamos, Pai, esperar, que nós não venhamos, melhor dizendo, esperar alguém decidir por nós, mas que nós possamos decidir. Eu quero hoje, eu quero fazer hoje, eu quero estar hoje, eu quero perdoar hoje, eu quero amar hoje, eu quero pedir perdão hoje, eu quero servir hoje. Porque nós ficamos protelando para o amanhã, e o amanhã não nos pertence. Ou nós queremos que a outra pessoa, quando a palavra Pai, ela está em nós, é nós que temos que tomar atitude. Nós ficamos esperando a outra pessoa que nem palavra vive, que nem está na tua presença, às vezes só está na igreja, mas não está na tua presença. Porque quatro paredes não salva ninguém. O que salva é o evangelho, o que salva é a palavra, o que salva é a comunhão, o que salva é estar ligado, aliançado no Senhor. Eu não sou só crente, eu não sou só pastor, Pai. Eu não sou só cristão. Quando eu estou, meu Pai, dirigindo o culto, ministrando a palavra, é todos os dias, Pai. Então que as nossas atitudes falem por si mesmo. Que nós não venhamos encher a boca e dizer que somos, que fazemos, que operamos, que nós não fazemos nada. Se não for o teu querer e a tua vontade, e que nunca, Senhor, nunca, em momento nenhum, nós venhamos estar com a nossa boca cheia de promessas vazias. Se for para não cumprir, é melhor não prometer, Senhor. Não, nós não temos que mostrar nada para ninguém. Nós temos que estar diante dos teus pés, no lugar de humilhação que é preparado para nós. Às vezes nós queremos ter uma falsa capa, uma capa que estamos 100%, mas na verdade estamos podres, estamos leprosos, como era Naamã, que se escondia atrás da sua armadura. Por isso que a Bíblia diz, homem valoroso, porém leproso. Mas ele teve um encontro com o Senhor, meu Pai, no Rio Jordão, e o Senhor curou ele. Tirou a armadura, o Senhor quebrou o orgulho, tirou a soberba, a arrogância, a prepotência. Levou no lugar de guerra, meu Pai, que era o Jordão. E todas as vezes que ele abaixava, ele desaparecia nas águas turvas do Jordão e o Senhor aparecia. O Senhor movia a situação. Então que nós desaparecemos e o Senhor apareça. Que não venhamos falar nada de nós, é tudo pelo Senhor e do Senhor, meu Pai. Tudo do Senhor, nada de nós, Pai. E mais do Senhor, nada de nós, Pai. Pouco de nós e nada de ninguém. Às vezes nós estamos falando pouco do Senhor, muito de nós e muito mais dos outros. A fofoca tem alastrado, a contenda tem entrado. Nós se achamos superiores, meu Pai. E, Senhor, meu Pai, quantos o Senhor tem permitido, meu Pai, descer ao primeiro degrau de novo para aprender que não é nada sobre ele? Quantos o Senhor, meu Pai, tem feito voltar ao lugar de início, ao lugar de posição, ao lugar de restauração, para mostrar que a honra e a glória é tua, Senhor. Então que nós não venhamos esquecer jamais disso. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhora Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 306 da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um ótimo dia na presença do Eterno. Aleluia. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel.
farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. o pecado na cruz foi vencido, Podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus. Cafézinho pra mim. cafezinho. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Excelente sexta-feira. Você que está nos assistindo aí e não mandou uma mensagem, não deu um bom dia, não cumprimentou com a paz do Senhor, eu te convido a entrar, tá? Pastor, mas eu já assisto, eu sei. Mas você não participa na íntegra conosco, tá? Entra aí, tá bom? Para nós vai ser uma alegria estar participando com você e você conosco neste dia tão abençoado. Já vou saudar quem nos acompanha já. Está conosco nosso irmão Alisson, nossa irmã missionária Célia, nosso irmão Rubens, nossa irmã Evanir, né? Se tem mais alguém aí, tá? Apareça. Então vai ser bem-vindo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Motivo de alegria, irmãos. Nós temos a oportunidade, tá? Nós não podemos ser oportunistas, mas nós temos que agradecer a oportunidade. Já agradeceu a Deus pelo dia de vida? Já agradeceu a Deus pela saúde? Já agradeceu a Deus por tudo que Deus permitiu você viver, por aquilo que você tem?
Aos nossos olhos nós falamos, é velho, eu quero um novo, né? Mas agradeça a Deus. E para que o novo chegue, dispense o velho, tá? Para o novo chegar, o velho tem que ir embora. Nós não podemos ficar guardando lugar. Para o novo chegar, para viver o novo, para ter o novo, o velho tem que ir embora. Tá? Nós não podemos ser acumuladores de nada. Tá? Então libere, tá? Para um novo tempo chegar, você tem que esquecer o velho tempo. Nós ficamos com um saudosismo terrível naquele tempo, naquele dia, naquele momento, aquela vida, aquela situação, aquele pastor. Irmão, já passou. As lembranças boas nós temos que guardar, mas nós não podemos viver de saudosismo, tá? Porque Deus tem preparado novo, tá? E Deus não vai colocar vinho novo em odre velho, não. É vinho novo em odre novo. Porque se colocar o vinho novo em odre velho, vai rasgar, não vai? Mas tem que ser vinho novo em odre novo. Você está pronto para a renovação? Você está pronto para viver o novo de Deus? Você está pronto para desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para você e assim para mim? Então esquece, pastor, eu vivi muitas coisas, aprendi muitas coisas, estive com muitas pessoas boas no passado. Não morreram para mim. Não esqueci elas, mas o saudosismo não pode, eu tenho lembrança. Tá? Eu guardo os momentos bons, as coisas que eu aprendi, tá? Os momentos ímpares da minha vida que eu passei, mas eu agora estou vivendo o novo de Deus. Nós não podemos ficar com um arquivo, né? Como se fosse aquele armário de documento querendo guardar tudo. Não, tem coisa que tem que tirar, reciclar, colocar num lugar, né? Guardar, para ter mais espaço do novo entrar. Mas, irmãos, vai ser sempre assim, tá? Vai ser sempre assim. Jesus pregou sobre Elias, sobre Eliseu, falou de tudo que aconteceu no Velho Testamento, tá? Mas Jesus não ficava remetendo-se. Ele ficava levando a Deus e trazendo coisas novas, tá? Para que tudo aquilo viesse complementar uma coisa na outra. Para de ficar sofrendo, para de ficar sendo melancólico, mas naquele tempo, né? Se fosse assim, eu ia ficar sofrendo pelo carro que eu já tive, né? Foi muito bom na minha vida, mas ele passou, eu tive que vender ele. Né? Ele era completo, tinha ar-condicionado, tinha tudo que precisava, nunca me deixou na mão. Mas agora eu estou com a Paraty e faz o mesmo serviço. Não é completo, falta algumas coisas, mas está me levando do mesmo jeito. Você está entendendo a proporção do negócio? Seja grato a Deus pelo que você tem. E não prometa que você vai servir, vai fazer para Deus quando você tiver. Sirva a Deus com o que você tem agora. Porque se você ficar falando, se eu tiver, quando... Irmãos, isso aí chama infidelidade. Se nós não conseguimos servir a Deus com o que temos agora, quando Deus der o que nós queremos que Ele dê, nós não vamos servir Ele de maneira alguma, tá bom? Então vamos para a palavra. Eu quero ser breve nesta manhã. Tem algumas coisas para fazer no dia de hoje, tá? Abra lá a tua Bíblia, em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Vamos lá para a leitura, então. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas,
que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nós estamos vendo que Jesus, ele mais uma vez está em Cafarnaum. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece, e o culto é trazer, e Jesus sempre estava ministrando a palavra. A multidão, sabendo que Jesus estava ali, começaram a se juntar. Nem a passagem, nem os umbrais da porta ficaram livres. As pessoas queriam ouvir as palavras que Jesus estava pregando. E aí a Bíblia diz que chega 5 pessoas, 4 amigos e alguém que precisava de uma cura. A primeira revelação que Deus nos dá nesta palavra: esteja perto de alguém que queira ver você curado. Esteja perto de alguém, de pessoas que queira ver o teu bem, irmãos. Tá? Porque eles estavam na medida certa, eles estavam curados. E pessoas curadas curam pessoas. Eles poderiam olhar para si e dizer: eu vou lá ter com Jesus para buscar uma bênção para mim. Não, eles se reuniram na mesma fé, no mesmo propósito, para levar o amigo para ser curado. Quem é amigo de verdade quer que eu e você conhecemos e estejamos na presença de Jesus, irmãos. O amigo de verdade não fica falando o que eu e você queremos ouvir, tá? Porque não quer ter confronto com você. O amigo de verdade fala o que nós precisamos ouvir. Às vezes não é o que queremos, mas é o que precisamos. Então esses 4 amigos, eles já se unem e vão levar o amigo para ter um encontro com Jesus. Eles estão ligados em fé, os 5 ali ligados em fé. Porque também esse que está sendo carregado, se ele não quisesse, eles não poderiam levar. Tá? Nada é por força, mas eles estão ali. E a Bíblia diz que eles estão tentando entrar, né? Versículo 4, eles estão tentando entrar e não tem lugar para entrar. Mas o propósito é deles: nós não saímos daqui enquanto Jesus não tiver um encontro com o nosso amigo. Nós viemos para ter um encontro. E nós não saímos daqui enquanto Jesus não falar com este. A Bíblia diz que eles então sobem no cenáculo, sobem no telhado, descobre, faz um buraco e desce. Desce aonde Jesus está. Sabe por quê? Porque eles fizeram força. Imagine, irmãos, vamos conjecturar biblicamente. Se eles foram subir para cima no telhado, eles tinham que subir a escada. E como eles fizeram isso sem derrubar o amigo, sem machucar o amigo, sabe, eles estavam em sincronismo espiritual, eles estavam em amor, não era peso, não era sobrepeso, não era carga, eles estavam fazendo com amor, porque quando nós fazemos com amor, nós não olhamos a dificuldade. Quer ajudar alguém? Não fica falando que é peso. Quer ajudar alguém? Não fique falando que é doloroso. Quer ajudar alguém? Vai lá e faça com amor. Se não for com amor, não faça, irmão, não faça. Não faça para ficar jogando na cara. Não faça para ficar querendo mostrar que você fez. Porque a Bíblia diz que a mão direita faz, a outra não precisa saber. Né? Bom dia, meu amigo Léo. Fui aí, mas não deu tempo daquela pescaria, viu? Porque eu esqueci as varas aqui no Goiás. Mas da próxima vez vai dar certo, tá bom? Levei tudo atrás e esqueci as varas aqui. Então, nós estamos olhando para o propósito, né, da amizade, tá? A amizade é propósito grandioso. Esses amigos estão fazendo com amor, né? Você não viu quando alguém faz alguma coisa para o outro e o outro às vezes não pode atender ou acaba discutindo
por alguma coisa, aí a pessoa joga na cara. Se não fosse eu, essa ajuda não é bem-vinda, irmãos. Esse negócio de não fosse eu, quando a gente fazemos para alguém, nós não podemos jogar na cara. Nós não podemos ficar lembrando ou apontando. É nada, se não fosse Deus. Porque Deus às vezes me deu condição, te deu condição para ajudar alguém. Nós só fomos o canal, só fomos o eixo. É Deus que merece toda a honra e toda a glória. Tá? É Deus que nos capacita. Quando alguém precisar de ajuda, e Deus falar com você para você se ajudar alguém, nunca faça de mau gosto. Nunca faça como peso. Nunca faça com sofrimento. Faça com amor. Porque o amor não vai ver a dificuldade, o amor não vai ver o peso, o amor não vai ver o gasto, o amor não vai ver a fronteira, não vai ver a dificuldade, não vai olhar a distância. Faça com amor. Esses 4 amigos estão nos dando uma aula do que é amor, irmãos. Amor falado é só falado, mas amor tem que ser vivido com práticas, com obras. O amor tem que ter testemunho de amor. Eles estão levando um amigo. Eles poderiam dizer, ah não, tá tudo lotado, né? Eu não vou entrar não, vamos embora. Eles, não, enquanto nós não levarmos ele à face de Jesus, nós não sairemos daqui. Nós somos um dos 4 amigos, porque o paralítico nós já fomos. Alguém nos trouxe na presença de Jesus. Mas hoje, nós estamos sendo um dos 4 amigos? Tá? Alguém nos trouxe na presença de Jesus. Hoje nós estamos levando pessoas para a presença de Jesus. Hoje nós estamos amando com um amor verdadeiro, porque tem o amor falso. Que amor falso é esse, pastor? O amor voltado por interesse. É um interesse revestido de amor, melhor dizendo. Mas quando a outra pessoa não pode oferecer condição financeira, quando a outra pessoa não pode estar abrindo a porta, quando a outra pessoa não pode oferecer nada que nós queremos, esse é o amor. É fazer sem esperar nada em troca. É o amor que Jesus fez por nós. É o favor imerecido da graça. Ele fez sem esperar nada em troca. Jesus nunca disse, você é obrigado a me servir. Tá? Mas todos quantos creram no seu nome, João capítulo 1, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É esse amor que eu estou falando. O restante, irmãos, é falsificado. Eu estou falando de amor. Tá? De amor verdadeiro. E será que hoje nós estamos se portando como um dos 4 amigos? Porque paralítico nós já fomos. Alguém nos apresentou Jesus. Pastor, eu nunca conheci Jesus. Hoje eu estou aqui como um dos 4 amigos para te apresentar Jesus. Pastor, nunca tive oportunidade. Está tendo hoje. Tem vida, tem saúde. Enquanto há fôlego de vida, é esperança. Pastor, ninguém me compreende. Tem uma pessoa que compreende. Espírito Santo de Deus, Jesus, sempre nos compreende. Então ninguém é descartável. Mas tem um negócio. Até onde vai o nosso amor? Irmãos, eles não só subiram no telhado, eles abriram um buraco e desceram em sincronismo na corda aquele homem até Jesus. E não foi eles dizendo que tinham fé, não. Olha o que a palavra diz. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoado estão os teus pecados. É aqui que nós entramos. Jesus viu aquele homem na cama, né? Viu aquele homem paralítico, mas Jesus não olhou só para o seu âmbito físico, mas sim espiritual. Jesus sabia que ele precisava de algo a mais na sua vida. E Jesus começa, não seja curado. Jesus começa, filho, já pegou como paternidade. Está dizendo, ó, é meu. Filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus é perdoador de pecados. Deus é perdoador de pecados. Aí nós olhamos aqui, versículo 6, e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Pastor, eles estavam errados? Não. Eles conheciam a lei e sabiam que só quem poderia perdoar pecados era Deus. Mas Jesus está abrindo a sua boca para dizer que ele chegou com novidade. Ele chegou com uma nova aliança. Ele chegou com restauração. Ele chegou com cura, com libertação. Ele chegou agora com o propósito de alinhar aquilo que estava torto.
O alinhamento não veio por outra coisa senão por Jesus, irmão. Pode fazer a campanha que for, pode fazer o que for. Se Jesus não for o centro, não tem alinhamento. Pode ter inúmeras pessoas. Se não tiver Jesus, se não tiver palavra, não tem alinhamento. Pode ter muitas coisas. Se não tiver Jesus, não tem restauração, não tem perdão, não tem cura, não tem libertação e não tem alinhamento. Jesus está chegando agora e trazendo o propósito daquilo que ele veio fazer. Será que realmente nós estamos no propósito daquilo que Deus nos escolheu? Porque às vezes nós estamos querendo dizer que estamos aproveitando a oportunidade e somos oportunistas. Oportunista não importa se o outro está sendo machucado, não importa se o outro está sendo prejudicado, não importa se o outro está sofrendo, não importa se o outro está sendo lesado. É minha oportunidade. Não, a oportunidade não é isso, isso é oportunista. Para Deus fazer na minha vida, ninguém precisa morrer. Para Deus fazer na minha vida, ninguém precisa ser desonrado. Para Deus fazer na minha vida, ninguém precisa perder, irmãos. Isso aí é matemática do mundo. A matemática de Deus é diferente. Para ganhar tem que perder primeiro. Eu tenho que entender que não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. Esses 4 amigos estão levando dizendo, nós não queremos ser reconhecido. Nós não queremos reconhecimento. Nós queremos que o nosso amigo seja curado. Tá? Porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Se nós não estamos conseguindo levar pessoas para serem curadas, nós estamos feridos. E nós acabamos ferindo pessoas. Tá? Tem gente que diz, se não fosse eu, se eu não tivesse, se eu não fazer, se eu não... Irmão, esquece esse negócio aí. Se eu não fizer, Deus levanta outro para fazer. E eu vou ter as consequências daquilo que ele me entregou para fazer. Eu vou ter que dar conta dos dons, dos talentos, do tempo, da oportunidade que ele me deu e eu não fiz nada. Pare desse negócio. Eu sou insubstituível. É nada. Rapaz, se fosse negócio de insubstituição, você acha que Jesus teria vindo na terra, concluído seu ministério aí no máximo de 3 anos e meio, tinha comissionado os 12, depois 70, ninguém faz nada sozinho. Jesus nos deu o respaldo disso. Jesus foi ao céu, ascendido aos céus. E a obra não parou. Ele enviou outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E nós achamos que somos. Se eu não fizer o propósito de Deus, Deus levanta outro e faz com mais ousadia, faz com mais amor, porque Deus não se deixa escarnecer. Para de se achar a última bolacha do pacote. Mas seja alguém que esteja fazendo a diferença, não a indiferença. Seja alguém que esteja para movimentar para o bem, não para o mal. Seja alguém que esteja para alinhar, para levar palavra de vida, não de morte. Que evangelho é esse que nós pregamos? É misericórdia para mim e justiça para o outro. Não, irmãos. É misericórdia para mim e para o outro também. É amor para mim e para o outro também. É bênção para mim e para o outro também. Aos olhos de Deus, nós somos todos do mesmo tamanho. Olha o mistério. Veio do alto, desceu diante de Jesus. Jesus está perdoando pecado. Os escribas, conhecedores da lei, estão dizendo, mãe, quem que esse aí está dizendo blasfêmia? Se só Deus pode perdoar pecado. E eles estão dizendo no seu coração, no íntimo. E Jesus conheceu o íntimo. Jesus foi revelado a ele o oculto desses homens. E olha o que ele vai dizer. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ele está dizendo, qual é o mais fácil? Estão perdoados os teus pecados? Ou para ele ser curado, para ele levantar da tua cama e andar? Olha lá. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Olha, ele está dizendo, o poder está sobre a minha mão. Foi-me dado o poder. Isaías 61. Leia Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu. E me ungiu. Então, leia o Isaías 61, você vai saber o mistério de Jesus. E aí, vamos lá. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito
e vai para a tua casa, porque Jesus prega um evangelho de liberdade. Quem seguia Jesus pelo caminho não era obrigação, é liberdade. Ó, eu escolhi seguir, mas quando nós escolhemos, nós temos que fazer por onde. Tá? Jesus não é atalho, Jesus é caminho. Jesus está dizendo, ó, e a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Ó, recebe a cura e vai. E levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Sabe por quê? Quem nunca viu é porque nunca obedeceu. Quem nunca viu é porque nunca buscou intimidade. Quem nunca viu é porque não conhece a vontade e o querer do nosso Deus, irmãos. É esse evangelho que nós temos que levar. Um evangelho que impacta. Um evangelho que impacta as pessoas, vidas, famílias. É um evangelho que renova. Um evangelho de milagre. Um evangelho de salvação, um evangelho de cura, um evangelho de libertação, um evangelho de comunhão, de graça, de poder. Nós estamos vivendo tempos que é uma disputa, é uma carreira por lugar, é uma carreira por status, é uma carreira, tem até os mendigos espirituais que ficam aí pedindo para pregar na igreja dos outros. Irmão, se Deus quiser que você esteja lá, Ele abre porta. Ah, pastor, por que o senhor está falando? Eu nunca pedi para ninguém para me entregar. Eu acho a coisa mais horrível do mundo. Porque nós não podemos ficar mendigando. Fica que nem carniceira, butre. Ah, eu quero. Irmão, se Deus quiser que você esteja lá, fique em paz. Alguém vai dar o telefone, a pessoa vai pedir teu telefone, vai entrar em contato com você, para Deus te levar naquele lugar. É que às vezes nós queremos estar em lugar que não é para nós estarmos. Às vezes nós estamos em ofícios que não é para nós. Se nós soubermos a nossa chamada, nós vamos se colocar na posição da nossa chamada. Tá? Eu reconheço e sei que a minha chamada pastoral foi Deus que me deu. Eu reconheço e sei para aquilo que Deus me chamou. Agora eu não posso viver uma vida de confusão, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, assoviar, chupar cana e correr ainda. Ei, se coloca no lugar. O nunca tal vimos está preparado para mim e para você. Quando nós pregarmos a palavra, quando nós colocarmos em prática a palavra, as pessoas vão ver, verdadeiramente Deus é naquela vida, verdadeiramente é Jesus que operou naquela vida. Para, irmão. Para mim ganhar, o outro não tem que perder, não. Não é fila do SUS, não, que quem chegar primeiro é atendido. Tem lugar para todo mundo. Tem vitória para todo mundo. Tem milagre para todo mundo, desde que reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque Deus trata com filho. Deus não tem bastardo, Deus não tem escravo. Não. Deus trata com filho. Ah, pastor, mas por que o outro recebeu e eu ainda não recebi? Deus não tem filho predileto, Deus tem filho obediente. Nós só vamos receber quando nós estivermos na proporção de administrar aquilo que Deus nos deu. Sabe? Administrar. Ou nós vamos se perder. Ou como diz o ditado, vai aí, bateu a nave, né? Perdeu-se aí no meio do caminho. Não consegue, né? É igual alguém que não é habilitado, nunca dirigiu um carro, quer dirigir. Ele vai ser um perigo. Ele vai ser uma arma contra as vidas dos outros motoristas. É a mesma coisa na presença de Deus, irmão. Se nós não tivermos preparado, nós vamos, em vez de levar pessoas a serem curadas, libertas, restauradas, nós vamos levar morte para elas. Não, eu tenho vontade de fazer. Tem vontade de fazer? Então vai se preparar aos pés de Jesus. Vai estar nos pés de Jesus. Mas qual que é o nosso ponto? Nós estamos sendo os escribas aqui que só fica colocando coisa, ponto, reclamando, por que aquele, ou por que aquilo outro. Olhando o pecado de alguém que outrora pecou, errou, e agora Deus restaurou. Ou nós estamos sendo um dos 4 amigos? Porque os 4 também nós não conseguimos ser, tá? Ninguém consegue levar ninguém nas costas, tá? A Bíblia diz que é melhor que andem 2, porque se um cair, o outro levanta. Tá? Mas agora, 4 pessoas não tem jeito de ser, não. Às vezes nós queremos fazer tudo. Tá? E se nós não fizermos, não tá bom. É porque nós queremos aparecer.
E os 4 amigos não quis nem aparecer, eles só quiseram que o seu amigo tivesse ali de encontro com Jesus. Tá? Você está levando alguém para a presença de Jesus? Você está fazendo bem para alguém sem esperar nada em troca? Você está glorificando a Deus quando alguém recebe uma bênção? Quando alguém conta um testemunho de milagre, você glorifica a Deus, fala, Deus, que maravilha que o Senhor tem feito na vida do meu irmão. Ou tem questionado? Ou tem falado, não, se não é na minha, não está bom. Irmão, para com esse espírito de inveja. Fulano, alguém compra um carro, está roubando ou está traficando? Alguém comprou uma casa, não sei, até ontem estava andando de bicicleta. Irmão, para com isso, glorifica a Deus. Fala que bênção, que vitória. Eu levo esse lema, eu costumo dizer, a bênção do meu irmão é minha bênção, a alegria dele é minha alegria, a vitória dele é minha vitória. Às vezes eu estou orando a Deus e não recebi, alguém recebe, eu glorifico a Deus junto com ele, junto com ela. É uma alegria de ver vencendo. Aí depois chega o meu. Tem coisas que ainda não chegou porque eu não estou preparado para receber. É isso, é fato. Agora, para acontecer esse nunca tá ouvimos, o milagre, nós temos que estar com o coração voltado a Jesus. Sem nenhuma falsidade, sem nenhuma situação contrária, sem nenhum rancor. Irmão, não tem culto sem comunhão. Não tem presença de Deus sem comunhão. Por isso que muitas das vezes nós saímos do culto e falamos, o culto hoje não estava bom. Não é que o culto não estava bom. É que nós não fomos para cultuar. Nós fomos com tudo, menos com o coração para cultuar ao Senhor. Então fique com esta palavra. Jesus perdoa pecado, mas ele também cura. Jesus perdoa pecado, mas ele também liberta. Jesus perdoa pecado, mas ele também restaura. E nós temos que ser o agente enviado por Deus para levar tudo isso. Hoje, Jesus nos envia, cheio da presença do Espírito Santo, com palavra de Deus, com palavra de ânimo. Irmãos, eu não estou falando isso para me gloriar, não. Tem pessoas que me procuram dizendo, pastor, eu quero conversar com o senhor. E eu falo, vamos conversar. Não, eu só quero vir conversar com o senhor aqui. Porque quando nós estamos conversando, o Senhor só tem palavra de bênção, o Senhor vê o lado bom das coisas. Lógico, se já está ruim, irmão, vou ficar lamentando pelo ruim, eu tiro proveito, eu tiro coisas boas daquilo. Nós não podemos ficar estagnados. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque Jesus me tirou do charco de lodo, me tirou da lama, da sarjeta, do pecado, da impureza. Você acha que não tem jeito, irmão? O mais improvável entre os homens era eu. Você acha que não tem jeito para o teu filho? Você acha que não tem jeito para o teu esposo? Você acha que não tem jeito para a tua família? Você acha que não tem jeito para a tua parentela? Claro que tem. Continue perseverando no Senhor. Tá? Continue esperando no Senhor. Tá? Ele está à porta, batendo. Se alguém abrir, tá? Para cear com ele, ele vai cear com a outra pessoa também. Ele vai cear conosco. É nós com ele e ele com nós. Tá? Mas tem que querer. Tá? Não é por força. Você vai obrigado. Não, ninguém te obrigado. É por amor, é por vontade própria. Porque se alguém fizer alguma coisa obrigado para me agradar, irmãos, depois ela não vai fazer. Ela vai pegar ódio. Ela nunca mais vai querer fazer. E é isso que Deus não quer. Ninguém tem que fazer nada por obrigação. Tem que ser a obediência da palavra. E a obediência vem com seus frutos. Obediência vem trazendo coisas novas. Obediência vem trazendo alegria, paz, regozijo. Tá? Renovo. E eu quero profetizar sobre esta sexta-feira na tua vida, que vai ser uma sexta-feira de bênção. Que Deus vai colocar pessoas para serem alinhadas e você vai ser o agente que Deus vai usar para alinhar essas vidas. Vai ter uma palavra de fortalecimento, uma palavra de bênção, uma palavra de renovo, de paz. Se for necessário chorar, que chore junto. Não é só na hora de rir, não. Um amigo verdadeiro não é só na hora da alegria. Não é só na hora da festa, da abastança. O amigo verdadeiro é na hora que está precisando chorar. Tem um ombro amigo para contar. Tá? Seja o agente restaurador na presença de Deus. Pastor, mas o agente restaurador não é o Espírito Santo? É. E você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da presença. Você nasceu com um propósito para Deus te honrar e te usar nessa terra. Não estou falando que vai cessar as dificuldades. Não estou falando que você vai parar de lutar. Eu não estou falando que não vai ter afrontas, não vai ter calúnias, difamação. Não estou dizendo isso. Mas você nasceu para fazer a diferença. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode se posicionar diante de Deus por isso.
Não espere ninguém fazer aquilo que Deus confiou a você para fazer. Eu não espero ninguém fazer aquilo que Deus confiou a mim para fazer. Fiquei muito tempo fazendo isso. Muito tempo esperando os outros. Porque as pessoas falavam, você não é capacitado. Eu falava, é mesmo, verdade, não sou mesmo. É meia água, vai ser só no rasinho. Deus falou para mim, eu comecei a me embasar em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater, se abrir-se-lhe-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. E eu comecei a buscar naquilo. Hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu sempre falo isso. Tá? Mas, como disse livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, não seja, pois, só ouvintes, né? Mas praticantes da palavra do Senhor. Não adianta só ouvir, tem que praticar. As obras sem prática não adianta. Eu sei fazer o bem, mas não faço. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Então faça o bem. Leve pessoas para a presença de Jesus. Leve palavra de restauração. Leve boas novas. Esta palavra nessa manhã, em nome de Jesus, que você seja edificado, que aquilo que eu, na minha dificuldade humana, não consegui transmitir para você, que o Espírito Santo transmita no teu coração. Que o Espírito Santo se revele a você, tá bom? Lembrando aos irmãos de Aporé e região, hoje nós temos culto de cura e libertação, tá? Amanhã inicia-se o relógio de oração, irmãos, às 19 horas, 24 horas orando, tá? Pastor, eu ainda não peguei o meu horário no relógio, tá? Fale conosco. Amanhã até 5 horas da tarde dá para pegar. Depois, os que ficou vago, eu e minha esposa já entra para não ter furo nesse relógio, tá? Para não ter furo. Pastor, então até às 5 horas da tarde dá para você aí pegar o horário, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Domingo é ceia do Senhor, tá? E se Deus nos permitir vida e saúde, for da vontade e do querer do Senhor, segunda-feira às 10 horas nós temos um encontro marcado. Quero orar por você, orar pela tua família. Deus abençoe, em nome de Jesus, que venha a ser um dia de vitória, uma sexta-feira de bênção e renovação sobre a tua vida. Eu estou com o Espírito aqui para profetizar, eu estou com alegria. Deus está me dando alegria aqui para profetizar sobre a tua vida. Eu sei que você vai ter testemunho para contar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ter a fé dos 4 amigos, Pai, para levar, Senhor meu Pai, aquele que está ferido, machucado, coxo, aleijado, cego, surdo, mudo, meu Pai, para a tua presença, para ser curado, para ser perdoado os pecados, Senhor Jesus. Porque o Senhor, meu Pai, é aquele que perdoa o pecado e é aquele que cura. Nós só somos o canal de bênção, nós não temos o poder de perdoar pecado. Nós não temos o poder de curar se não for pelo teu nome, Senhor. Se não for pela tua presença, Pai. Então eu te peço nesta manhã de sexta-feira, Senhor, que o Senhor cure, liberte e restaure, que na nossa boca venha ter palavras de vida, não palavras de morte. E nós venhamos, Pai, paralisar toda obra demoníaca que queira se instalar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, meu Pai. Que todo laço, todo embaraço, toda contenda, toda fofoca seja rompida em nome de Jesus. Pai, mas que nós possamos uns aos outros levar a palavra de vida, palavra de salvação, de restauração, de cura. Meu Pai, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Fernanda. Fernanda, se você quiser, dá para assistir aí no Facebook, mas também nós temos o canal no YouTube. É só clicar aqui, tá? Você assiste a live de hoje inteira e tem mais 110 da live, né? Com essa 111. Tá? Tem sempre uma palavra, não só para a Fernanda, para todos. Tá? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Tá? Para mais pessoas serem alcançadas, para que o nosso vídeo venha a ser mais visto, para que a palavra de Deus possa ser pregada a outras pessoas. Tá? Porque, pela misericórdia do Senhor, pessoas de outros países estão assistindo. Tá? Então o evangelho tem sido pregado. Tá? Pessoas do Brasil, mas também pessoas de outro país têm sido alcançadas. Tá? Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu sou limitado, eu não chego em todo lugar, mas Ele é onipresente, Ele faz conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus abençoe a todos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Lembrando, nós temos um encontro marcado hoje às 19h30,
Nós temos encontro marcado amanhã às 7 horas, já começa o relógio de oração, você que pegou seu horário. E às 19 horas no domingo, nós temos Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizada mais uma manhã com propósito. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.